começar, queria agradecer muito de novo a presença de todo mundo. Aí lembrar que esse é um apoio técnico que a gente está desde o início, assim, da situação assim que se agravou, né, da seca e estiagem no norte, nordeste, centro-oeste, a gente vem fornecendo esse apoio técnico semanalmente. Algumas semanas falharam por condições extraordinárias, mas a gente tenta manter a regularidade de toda quinta-feira nesse horário, de 2 às 3h30, a gente fornecer esse apoio técnico para a situação de seca e estiagem, e a gente tem sempre temas variados, né? Com convidados ilustres que estão aqui com a gente. Eu queria agradecer hoje Fernando e Marlon em especial pela presença. Então, a gente está no nosso 12º encontro, todos eles estão gravados na rede da SNS, do MDS, no YouTube, então vocês podem consultar, quem não conseguiu ver as edições anteriores, e a gente vai seguir na próxima quinta-feira também com novos temas. Então, hoje, o nosso tema aqui, vou abrir oficialmente canal, os caminhos, né? O nosso tema é sobre primeira infância no SUAS, Programa Criança Feliz e Serviço de Convivência. E a gente conta, então, com a Fernanda Cardoso Amado, né, que é da Coordenação Geral de Territorialização e Proteção Básica, no domicílio a crianças, idosos e pessoas com deficiência. E também a gente conta com Marlon Aragão, que é o Coordenador Geral de Serviços e Programas de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Então, novamente, esse encontro está sendo gravado. Vocês podem também divulgar, se quiser assistir de novo, ele vai ficar gravado essa edição. Eu vou deixar aqui ao longo também desse nosso encontro online alguns caminhos, também canais que vocês podem nos acessar se houver dúvidas, canais de WhatsApp também, caso vocês não estejam na nossa comunidade. A gente tem uma comunidade de apoio técnico e estiagem também. E então é isso, esse encontro é para vocês, a gente vai ter um momento mais expositivo, o Fernando vai começar expondo, depois Marlon, e a gente tem um período final que vocês podem trazer suas dúvidas e trocas de ideias para a gente. Obrigada e que tenhamos um bom encontro. Então, Fernanda, eu deixo a palavra com você. Obrigada, Camila. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Fernanda Amado, sou do Departamento de Proteção Social Básica, da Coordenação Geral de Proteção no Domicílio. E queria agradecer, Camila, pelo convite. Acho que é super importante a gente ter essa dinâmica aqui com os municípios, né? Eu vou agora partilhar minha apresentação, porque eu estou vendo que tem muita gente do Criança Feliz. O Criança Feliz agora ele está passando por um processo de reordenamento e está sendo incorporado a um serviço, que é o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio. A gente está aí desde 2023, março de 2023, discutindo numa Câmara Técnica, no âmbito da CIT, o processo de reordenamento do programa, com aprimoramento de metodologia, com aprimoramento também das questões da integração. Então, estou vendo aqui, muito supervisor, muito coordenador, muito visitador. Então, realmente, o Criança Feliz ele tem um impacto grande no território, e essas ações, Camila, de apoio técnico são sempre muito bem-vindas para a equipe técnica que está no município, que está no território, executando hoje o programa. Eu vou partilhar aqui minha tela. Deixa eu ver se eu consigo partilhar direitinho. Vocês estão vendo uma apresentação? Se tiver tudo certo, eu vou... A gente está vendo, Fernanda, próprio Meet aqui. Tem que entrar outra janela. Então, espera aí. Deixa eu ver aqui qual que é... Deixa eu ver se é ecrã inteiro. Vamos ver. Agora foi? Sim. Pronto, é uma apresentação Primeira Infância no SUAS, né? Criança Feliz, situação de estiagem. Então, vamos iniciar, gente. Eu queria primeiro trazer para vocês que a portaria 664, né, que consolidou todos os atos do programa Criança Feliz em 2021, ele já estabelece que situações excepcionais, né, como estado de calamidade pública, situação de emergência, que possam inviabilizar os atos e os procedimentos necessários
para a execução do programa, para o regular repasse de recursos, né, ela pode estabelecer aí medidas excepcionais de prorrogação, suspensão, formas de financiamento, de modo que a gente possa continuar garantindo a continuidade das visitas domiciliares e dos serviços, sem ter prejuízo ao ente federado. Então, o artigo 34 dessa normativa já traz que, em situações excepcionais, esses atos, antigamente era a SNAP, né, que era a antiga Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância, que foi extinta e que hoje é a SNS na coordenação do programa. Ela já estabelece medidas excepcionais que a gente possa aí facilitar a vida do gestor do território, do município, para que ele continue garantindo o serviço sem sofrer prejuízo caso haja uma situação excepcional, uma situação de emergência, um desastre natural ou situações específicas também naturais, né? Como a gente tem visto as situações de enchente e de estiagem. Regulamentando esse artigo 34 da portaria 664, nós temos também a portaria também da antiga SNAP, mas essa portaria está vigente normalmente, que é de 22 de janeiro de 2022, que ele estabelece as formas dessas medidas excepcionais para os municípios que se encontrem em situação de emergência ou estado de calamidade, de modo que não cause prejuízo ao ente federado que esteja nessa situação. Então, o artigo 3º dessa portaria estabelece que, para a aplicação das medidas excepcionais, o ente federado deverá encontrar-se em situação de emergência ou estado de calamidade pública devidamente reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. O parágrafo único estabelece que esse reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Regional ele vem por meio de uma portaria do Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil que estabelece os procedimentos e critérios para que essa calamidade, esse estado de calamidade, seja reconhecido pelo governo federal. E o artigo 4º, ele estabelece que o financiamento federal desses municípios que se encontram em situação de emergência, ele vai se dar mediante o recebimento integral dos recursos da parcela fixa, recebidas no mês em que a situação doente for reconhecida por ato oficial do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, ele já traz essa portaria, já estabelece todos os critérios e exigências para que o município que não tiver conseguido executar a visita domiciliar, ele possa, excepcionalmente, naqueles meses em que ele estiver com o estado de calamidade ou situação de emergência decretados e reconhecidos pelo MDR, recebendo a parcela fixa. Recentemente, nós tivemos o caso do Rio Grande do Sul, a Camila até acompanhou um pouquinho, né, que foi o estado de calamidade em função das enchentes, né? Então, teve uma lista de municípios que o governo, por meio de um decreto estadual, o governo estadual, por meio de um decreto estadual, ele reconheceu todos os municípios que estavam em estado de calamidade pública em função dos eventos climáticos, das cheias, das chuvas intensas, que ocorreram no período de 24 de abril ao mês de maio, e especificou os municípios atingidos. Com base nisso, o Congresso Nacional, por meio de um decreto legislativo, também reconheceu, por meio de um artigo na legislação complementar, a ocorrência do estado de calamidade pública no território do Rio Grande do Sul. Com base nesses dois decretos, né, desses dois normativos, nós elaboramos aqui no âmbito do Departamento de Proteção Social Básica uma nota técnica de número 22, que excepcionalizou o pagamento do financiamento federal do Programa Primeira Infância no SUAS aos municípios aderidos ao programa e que estavam em situação de emergência ou calamidade pública em decorrência das enchentes. Então, a gente já tinha todos os normativos, tudo estabelecendo, essa nota técnica ela veio estabelecer a situação excepcional com base nos normativos, então ficou muito mais fácil. Eu estou trazendo isso de exemplo para vocês, porque isso pode ser usado em função também da estiagem que está acontecendo, principalmente no norte, nos municípios aderidos ao
Criança Feliz, a gente sabe que no Norte e Nordeste a gente tem um número muito significativo de municípios aderidos. Eu acho que a gente alcança quase 90%, 95% dos municípios do Norte e Nordeste aderidos ao programa. Então, qualquer, né, evento climático, ou chuva, ou estiagem, impacta diretamente esses municípios, e a gente sabe da dificuldade, muitas vezes, dos visitadores conseguirem acessar os locais para a realização das visitas domiciliares. No caso do Rio Grande do Sul, 76 municípios aderidos ao Criança Feliz, que se encontravam em situação de calamidade de emergência, eles receberam, né, foi determinado que eles recebessem a antecipação dos repasses dos valores pelas metas cheias, relativas às competências de abril e maio, que foram os meses mais sensíveis ali no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu trago de exemplo para vocês, porque hoje a gente não sabe exatamente quais são os municípios aderidos à Criança Feliz, que estão hoje enfrentando dificuldade para a realização dessas visitas e, principalmente, ali para a execução do programa de uma maneira geral. Então, Camila, o que a gente propõe aqui a todos e todas é que vocês possam nos comunicar por esse e-mail, seja TPB, que é o e-mail da coordenação, @mds.gov.br, que o município encontra-se com dificuldade de realizar as visitas por conta da estiagem, né? A gente vai fazer um levantamento no sistema se aquele município está aderido regularmente, qual que é a meta de visita, para que a gente possa aqui fazer um levantamento e ter ciência pela coordenação de quais são esses municípios e verificar qual vai ser a decisão de gestão a ser realizada aqui. Pode ser algo parecido com o que foi no Rio Grande do Sul, uma nota técnica que estabeleça excepcionalização do pagamento, pode ser uma portaria, mas antes de tudo a gente precisa saber quais são esses municípios, qual que é a demanda real, quais são os municípios com dificuldade de executar essa visita, para que a gente possa aqui, em conjunto com o secretário André, com o diretor Elias, tomar a decisão da gestão do que vai ser. Então, é o que a gente sugere, principalmente quem puder também, no envio do e-mail, colocar a coordenação estadual, né? A coordenação estadual responsável aí pela gestão e pela coordenação junto aos municípios. Também seria importante para essa coordenação ter ciência. E a gente vai fazer todo esse levantamento aqui e decidir qual que vai ser a melhor forma de gestão. Esse foi um encaminhamento, a princípio, mais ponderado que a gente achou. Mas a ideia é que, realmente, os municípios não venham a ser prejudicados, que a gente possa excepcionalizar esse pagamento para aqueles que estão com dificuldade, principalmente porque a gente já tem uma normativa do programa que hoje permite com que a gente faça essa flexibilização para não prejudicar o ente federado. Então, essa é a minha parte aqui, é bem simples, realmente a gente vem muito para ouvir vocês. Deixa eu parar a partilha aqui, não sei se todo mundo já... Voltaram a me ver normal aqui? Eu acho que eu parei. Fernanda. Tá. Então, Camila e todos os visitadores, supervisores, essa é a nossa orientação hoje. A coordenação precisa saber quais são os municípios que estão com essa dificuldade, e lembrando que a gente tem normativas e flexibilidade para alterar esse pagamento, e está aqui como apoio técnico a vocês mesmo, verificando o que a gente pode fazer para que o programa não tenha nenhum prejuízo na execução no território. Obrigada, gente. A gente fica à disposição. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada por essa participação, pelas elucidações também. O pessoal aqui no chat perguntou se poderia ter esses slides disponíveis depois. A gente pode mandar pelo grupo, né, de WhatsApp, que eu até já dispus também aqui. Quem ainda não faz parte, é só clicar nesse link, depois eu coloco de novo também. A gente está com um quórum muito bom, então eu acho que vai ser bom também se as pessoas puderem se manifestar e tirarem as dúvidas diretamente, porque a gente sempre aprende mais nessa troca da experiência com as nossas teorias e os nossos encaminhamentos também em diálogo com o campo, né? Mas eu acho que talvez pela dinâmica a gente pode passar para o Marlon agora, e aí depois a gente faz a rodada de trocas diretas com as pessoas presentes, pode ser?
Marlon, vou pedir para quem está chegando também para desligar o microfone, por favor. Só o Marlon agora que vai ligar o microfone dele. Boa tarde, minha gente. Para quem ainda não me conhece, Marlon Aragão, sou coordenador geral dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui no Departamento de Proteção Social Básica da SNS, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. E aí vou projetar já aqui a nossa apresentação. Deixa eu só... Vocês estão vendo a apresentação? Ainda não, Marlon. E agora? Eu acho que enquanto você... agora está entrando, sim. Pronto. Estamos vendo. Não estou vendo vocês, mas espero que vocês estejam me ouvindo, me vendo. Qualquer coisa podem falar. O computador também está um pouco lento. Ela está processando. Tá, entrou agora aqui para a gente está te escutando. Perfeito. E pedimos para todo mundo que for entrando para desativar os microfones. Fortalecimento de vínculos aqui. E nós vamos discutir um pouquinho a ideia e algumas reflexões sobre o serviço de convivência nos contextos de emergência e calamidade, que em alguns momentos do nosso território eles são contextos de desastres a partir do excesso d'água, né, das chuvas, das enchentes, mas que neste momento em alguns territórios do nosso país tem sido de estiagem. E aí a gente precisa pensar a partir das especificidades de cada um dos territórios, dos macro-territórios que nós temos, que a estiagem no norte traz algumas especificidades, a estiagem no nordeste, principalmente no semiárido nordestino, traz outras especificidades, já existem formas que, como os territórios conseguem viver, mas aí a nossa ideia é começar a fazer, de fato, fazer algumas reflexões com quem executa a política pública no território, com quem executa os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos nos territórios. Nós não estamos aqui, sob hipótese alguma, enquanto coordenação, enquanto departamento, para dizer que tem que ser feito dessa maneira, que tem que ser feito daquela outra maneira, porque quem vai, de fato, poder dizer como as coisas devem funcionar, como as coisas vão funcionar, é quem está no território, é quem conhece, é quem tem essa expertise no município. Eu venho de um município pequeno porte 1, que estive gestor municipal, e a partir disso nós vamos conseguir perceber que cada território, cada município, cada situação possui uma especificidade diferente. Então, nós vamos buscar também ouvir as experiências e as questões que vocês trazem para auxiliar o nosso processo de orientação para os municípios. Antes de tudo, é necessário a gente caracterizar o que é o serviço de convivência, por mais que muitas pessoas já conheçam, mas nunca é demais a gente falar que o serviço de convivência é um serviço que é referenciado ao PEAS, que tem relação direta com a equipe da proteção social básica, do PAIF. Ele está na proteção social básica, mas ele também pode ser ofertado de maneira direta por entidades da sociedade civil. Contudo, essas entidades que executam serviços devem também estar referenciadas ao CRAS do território. Os centros de convivência são unidades que também são referenciadas ao CRAS quando não há execução direta pelo CRAS do serviço de convivência, mas que estão no território ofertando serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.
Nunca é demais dizer que o serviço de convivência ele oferta serviços com as famílias, com os usuários que são referenciados pelo CRAS, mas também demandas da proteção social especial, seja as pessoas de acolhimento institucional, seja os acompanhados pelo PAEF. Inclusive, nós temos as questões dos nossos públicos prioritários no serviço de convivência, não quer dizer que só aquele público, mas prioritariamente as questões com maiores situações de risco e vulnerabilidade. Oi, Marlon, acho que a gente perdeu o seu áudio. Marlon, está escutando? Ativaram o mudo para mim, minha gente, pelo amor de Deus. Ai! Pronto, pode voltar, agora estão te escutando. Marlon? Oi? Oi, pode continuar. Posso, né? E aí, a equipe de referência do serviço ela é composta por técnicos de referência dos CRAs, com educadores e orientadores sociais. O técnico ele é um profissional de nível superior e deve estar, obviamente, integrado ao CRAs. Então, isso aí são algumas questões que a gente precisa ter. Já o orientador social, o educador social, ele é um profissional com, no mínimo, nível médio de formação. Aí, muitas vezes, as pessoas perguntam, e o oficineiro, que a gente está... As oficinas são questões específicas para cada serviço. O oficineiro não é um profissional que ele vai estar permanente, porque nem sempre será a mesma oficina que vai ser executada naquele território com aquele público, ok? E aí as características, né? A referência ao CRAS, né? Porque ele vai ser ofertado de maneira complementar ao PAIF, ao PAEF e tantos outros serviços. Ele tem um caráter preventivo, protetivo, proativo, frente a situações de risco e vulnerabilidade, tendo como premissa, né? Tirar as pessoas da situação de isolamento, fortalecer os vínculos familiares, os vínculos comunitários, atuar frente às principais situações de vulnerabilidade e risco social que tenham a ver principalmente com as questões relacionais no território. E aí, o serviço de convivência no contexto de emergência e calamidade, porque não há uma única calamidade, não há uma única situação de emergência, existem diversas. E por que é importante manter esse serviço de convivência funcionando? Ah, Marlon, mas nós estamos aqui na emergência, na seca, a gente não tem como. Nós, trabalhadores, estamos fragilizados, a gente entende, nós somos também trabalhadores da ponta. Mas o que é que isso nos afeta e como isso vai afetar também os nossos usuários e nossas usuárias? Porque com o serviço funcionando, nós vamos garantir a continuidade do acompanhamento e oferta de proteção social. Lembrando que nós estamos representando o Estado brasileiro, é o Estado garantindo a proteção social. Quando nós fazemos um serviço de convivência, estamos garantindo o fortalecimento de vínculos, os vínculos comunitários e familiares fortalecidos, nós estamos sendo a ponte para a proteção social a essas famílias, aos seus membros, principalmente prevenindo o agravamento e a ocorrência dessas situações de risco, de violação de direitos, porque esse é o nosso papel. A gente trabalha, consequentemente, com as questões de referência e contra-referência dos usuários, até porque, hoje, vinculados ao CISC, nós temos mais de 2 milhões de usuários, ou seja, é um serviço que tem um contingente de usuários muito grande, e quando a gente vai colocar isso frente à quantidade de famílias que estão neste território, nós temos uma abrangência imensa. Então, quando a gente interrompe esse serviço e a forma como esse serviço é feito, isso vai prejudicar muito as famílias, né? Vai fazer com que elas sejam apartadas das políticas públicas que nós fazemos a referência dos nossos usuários, né? Apoiar, inclusive, é um dos nossos pontos, apoiar as crianças, adolescentes e pessoas idosas
nesse novo contexto. São contextos diferentes, são situações diferentes, são formas diferentes, e a gente vai tirar essas pessoas, como nosso papel de fortalecer vínculos, da situação de isolamento social, prevenindo essa situação de isolamento e também de tantos outros sofrimentos que nos acometem nesse processo. Então, como ponto de atenção, uma das coisas que nós chamamos de atenção nesse momento é que todos os aspectos que são discutidos aqui são sugestões, orientações, que, acima de tudo, nós queremos buscar entender como está acontecendo nos territórios de vocês. Como está acontecendo. Nós vamos começar, brevemente, um processo de escuta para que a gente possa ouvir como é que estão fazendo, o que é que está fazendo, para que a gente possa estar ouvindo essas questões relacionadas à forma de acontecer o serviço polidense. Nós não podemos, nem jamais vamos chegar aqui, como eu disse logo no começo, dizer como deve ser. Tem que acontecer assim, tem que acontecer daquela forma, porque cada território possui uma especificidade. E aí nós vamos entender que dentro do processo de calamidade, o nome já está dizendo, calamidade, vai exigir atuações de diversos profissionais, diversos arranjos, e que nós vamos ter que estar observando e acompanhando tudo isso. Então, a ideia central é flexibilizar para realizar. Nós precisamos flexibilizar esse serviço, nós precisamos deixar o serviço cada vez mais palpável no território, a partir da realidade e da vivência de cada território. No município, nós sabemos que, inclusive, pode acontecer de diversas maneiras, mesmo numa situação de calamidade, de diversas maneiras no território. Então, nós não podemos fazer com que aconteça da mesma forma em todos os lugares. Eu sou um defensor nato do território. E aí, reorganização do processo de trabalho nesse contexto de emergência e calamidade. Serviço pode acontecer de maneira descentralizada, ou seja, fora do CAES, do Centro de Convivência e outras unidades públicas, comunitárias disponíveis no território. Principalmente, é importante que a gente conheça o território. Onde é que eu vou poder fazer numa situação de estiagem? E aí, por exemplo, no norte, a situação de estiagem vai secando os rios e a gente não consegue se locomover. Então, como é que eu vou fazer? Então, posso pensar em atendimento remoto, por contatos telefônicos, e aí as redes sociais, como acontece aí, que os usuários também têm esse acesso. Quem vai ver é quem está lá na execução, né? A criação de rede de contatos, será que a gente consegue, a partir de quanto tempo a gente consegue fazer? Será que a gente consegue, a gente não consegue juntar 30, 15, 20, 25, 15 usuários, mas eu consigo 5 que moram ali mais próximo. Então, posso estar fazendo de uma forma contínua, mas não necessariamente todos os dias. Né? Como é que a gente vai poder fazer isso? Cada usuário está juntando os seus grupos. Lembrando que tudo isso não pode ser de uma maneira... isso não pode acontecer de qualquer maneira, mas deve acontecer principalmente de uma maneira planejada, organizada e em diálogo com a gestão. A gestão, o conselho vai estar sabendo disso, né, porque o conselho é quem está acompanhando todo o processo para que o serviço aconteça. Lembrando que quando a gente fala de atendência e atendimento centralizado no território, cada território vai pensar da sua maneira. Pode ser que o CAES seja o melhor ponto de referência, em outro lugar, não necessariamente. Reorganizar a equipe é fundamental, né? Integrar o número de profissionais que atuam com as equipes do serviço na localidade e, obviamente, tanto a rede governamental como a rede não governamental. Não é algo que vai ser só quando a execução é direta pelo município, mas com a execução indireta da mesma forma. Organizar se a gente vai ter escalas de trabalho remoto, presencial,
porque também nós precisamos entender que os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras muitas vezes também são afetados por esse processo. Então, é algo que a gente precisa discutir e dialogar também. E aí, organizar os horários, obviamente, a gente não vai ferir nenhuma norma trabalhista, nem os acordos, nós, pelo contrário, nós defendemos diretamente e veementemente os direitos trabalhistas dos nossos trabalhadores, mas como é que a gente pode organizar isso em horários e dias diferentes para atendimentos presenciais e como a gente consegue fazer isso? Quais são as estratégias de apoio e cuidado aos profissionais? Que a gente não pode deixar de ver os nossos profissionais nesse processo, né? É importante que os gestores ouçam, tenham meios de escuta, de compartilhamento com os profissionais que atuam junto à população, porque os nossos profissionais estão no território, vivem no território. Então, também são atingidos pelas questões que aqui, pelos conteúdos da saúde e também a gente ainda não tem normativa que altere prazos ou suspenda com relação ao serviço de convivência, mas a gente está sob a égide da portaria número 955, que faz com que os municípios recebam o cofinanciamento relativo à média de 5 trimestres lá de 2022 a 2023, porque o serviço entrou em manutenção. O sistema entrou em manutenção. Voltamos nesse trimestre, encerramos o nosso processo de cofinanciamento, processo de confirmação no SISC, agora há pouco, e nesse processo de confirmação, o que nós percebemos é que muitos municípios conseguiram confirmar, mas ainda assim não vai servir para, nesse momento, para o cofinanciamento. Nós ainda estamos estudando algumas medidas e como nós podemos fazer, obviamente, isso ouvindo os municípios, os estados, dialogando nas nossas instâncias de pactuação sobre o que é que poderá ser feito e ter como normativa para o cofinanciamento do serviço de convivência nos municípios e estados que estão em situação de calamidade, nesse momento também por conta da seca, da estiagem, né? Mas lembrando que todo mundo, minha gente, já está aberto, inclusive o SISC, para que todo mundo possa confirmar os usuários, fazer atualização no SISC. Aqui, a gente fez um recorte sobre a retomada do SISC, que é extremamente importante para que vocês vejam. Nós pegamos os estados da região norte. Obviamente que a gente já passou isso, nós encerramos hoje a nossa 5ª rodada de apoio técnico com os estados, inclusive do Sul. Hoje nós estivemos com os estados do Sul e apresentamos a tabela para cada estado dos seus estados com relação aos seus índices, né? E aí nós temos, né, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Sobre quantos municípios cofinanciados com o serviço de convivência nós temos, quantos cumpriram o cofinanciamento é feito direto com os municípios. Então, do Amapá, de 12 municípios, apenas 8 municípios cumpriram a meta. Os 15 municípios de Roraima conseguiram cumprir a meta de confirmação. Então, isso não tá rebatendo no cofinanciamento nesse trimestre, mas possa ser que no próximo trimestre vá rebater no cofinanciamento. E por isso que é algo que a gente precisa chamar a atenção. Não deixem para a última hora fazer a confirmação no SISC. Façam a confirmação já de agora, independente de ter a ver com o financiamento ou não. Porque o que nós precisamos são de dados. E são esses números, são esses dados que o SISC nos traz, que é extremamente importante. A gente sabe das dificuldades que o sistema tem, mas ele nos apresenta tantas informações que vai nos munir
de condições efetivas para que a gente possa discutir, dialogar com todos os outros entes, com todas as outras instâncias, sobre cofinanciamento, sobre políticas públicas para os nossos usuários e usuárias da assistência social. Nós tivemos diversas reuniões com os estados. A gente sabe que no Nordeste nós temos grande dificuldade com a seca, né? O Norte está passando por uma situação muito difícil e que é extremamente complicado. Mas nós chegamos perto de 90% de confirmação, especificamente 88% de confirmação dos municípios no SISC. Isso para a gente é uma meta muito importante, porque nós estamos atingindo o resultado. Então, há um grande indicativo de que a gente já possa, no próximo trimestre, voltar a utilizar o SISC para o cofinanciamento. Mas nós só vamos ter a certeza depois que nós dialogarmos com todas as instâncias necessárias para que a gente não faça algo de uma maneira autoritária. Nós queremos, pelo contrário, fazer dialogado. E nós vamos estar dialogando com diversos municípios e estados sobre o funcionamento do SISC nos territórios, porque é fundamental a gente fazer esse diálogo, é fundamental a gente entender como é que está acontecendo, para que a gente possa ter outras orientações, outras formas. Ou então, dizer, tem lugar que a estiagem, mesmo com situação de calamidade, não é afetado pela seca, por exemplo. A gente já consegue conviver com a seca no semiárido. Então, como é que a gente tem feito isso? O que é que a gente tem feito? Então, são questões como essa que nos levam a refletir. Por fim, eu gosto muito, a gente vai falando de tantas coisas, mas eu gosto muito de refletir sobre algumas questões. E eu trago o Eduardo Galeano para poder a gente refletir sobre um pouquinho e ver o que é que isso nos leva a pensar. Ele vai dizer o seguinte: se cair é porque estava caminhando. E caminhar vale a pena mesmo que caias. Ou seja, nós estamos aqui sem ter a certeza de tudo que nós estamos dizendo vai funcionar no território de vocês. Mas a gente tem a certeza de que vai valer a pena a gente fazer, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente caia. Porque não adianta a gente ficar parado e achar que tudo vai cair do céu. Nós vamos estar tentando todos os dias fazer com que a gente tenha esses resultados. A gente só vai aprender fazendo. E a gente só vai aprender caminhando, andando, mesmo caindo, mas tentando fazer, tentando acertar, porque é isso que a gente quer. E, por fim, está aqui os contatos do nosso departamento, da nossa coordenação. Esse QR Code leva vocês para o materiais sobre a coordenação dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que tem diversos materiais sobre o serviço, e nós estamos à disposição para ouvir vocês e dialogar com vocês sobre esse tema. Espero que eu não tenha falado tão rápido e que vocês tenham conseguido ouvir direitinho. Tá ótimo. Obrigada, então, Marlon. Aí, vamos ver se a gente te vê de novo. O pessoal já pegou aqui os contatos, né? Muito obrigada. Obrigada, Fernanda, de novo também. Eu vou deixar aqui agora aberto para a gente facilitar esse espaço de diálogo mesmo, né, que é o nosso objetivo também. Então, eu queria reforçar aqui que a gente faz, para quem chegou, a gente está com um quórum bem alto, né, que mostra, assim, como vocês, a gente está falando com a Fernanda aqui também, como que esse diálogo é importante. Eu acho que o quórum de hoje, ele é um resultado disso, assim, né, de como esse diálogo ele é instigado por vocês, e a gente pode ver a participação aqui massiva. Então, obrigada pela participação de todo mundo. E aí, lembrando que a gente faz esse apoio técnico Seca-Estiagem toda quinta-feira nesse mesmo horário, entre 2h30 e 3h30. Os temas são variados, a gente sempre conta, né, com a participação de parceiros, colegas, do Ministério, da própria SNS, também de outros ministérios. Então, a gente tem todos os apoios técnicos, esses 12, né, que hoje está
estamos no 12º, gravados no nosso YouTube, no canal da SNS, então vocês podem consultar lá também, esse também logo vai estar disponibilizado. Eu coloquei aqui no chat também o nosso link para participar da comunidade, o WhatsApp, né, que é uma comunidade que a gente fez para o apoio técnico sem estiagem, e essas apresentações a gente pode dispor lá também, eu vou colocar de novo aqui no chat. Então, agora é o momento de vocês conversarem diretamente com Fernanda, com Marlon, tirar suas dúvidas, trocarem ideias. Já tem uma perguntinha que foi endereçada para a Fernanda, eu acho que ela pode abrir, então, os trabalhos, e vocês fiquem à vontade para colocar aqui no chat ou se manifestar mesmo aqui com a câmera, o microfone. Esse momento é para essa troca mesmo. Obrigada, gente. Camila, a pergunta que você fala é o do reordenamento, né? Que perguntaram, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o processo de reordenamento, aproveitando que tem muita gente do Primeira Infância no SUAS Criança Feliz aqui, né? Bem, o reordenamento, gente, quem trabalha com Criança Feliz, né? O Criança Feliz é um programa que ele foi instituído em 2017, né? A primeira visita realizada em 2017, é um programa muito importante no território, ele é muito significativo, ele tem uma equipe técnica de mais de 30 mil profissionais no território, atuando em todo o Brasil. Hoje estamos, se eu não me engano, com 2.998 municípios aderidos ao programa. Então, ele é um programa de grande impacto, né? E quem trabalha com o programa sabe que a gente tem forças e fraquezas nele. Uma das fraquezas sempre foi apontado uma maior necessidade de uma maior integração do programa à assistência social, de uma maneira geral. Mesmo ele estando no CRAS, né, no âmbito do CRAS, muitas vezes a equipe do Criança Feliz era um pouco apartada da equipe do CRAS, do PAIF, e esse reordenamento, ele busca justamente uma maior integração das visitas domiciliares, da metodologia do Primeira Infância no SUAS, integrado aos serviços socioassistenciais e ao Departamento de Proteção Social Básica. Então, em março de 2023, foi instituído uma Câmara Técnica no âmbito da CIT, com a participação do CONGEMAS, do FONSEAS, também as fundações parceiras do programa, Fundação Vanli, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Departamento de Pediatria da USP, para debater essa integração das visitas domiciliares no âmbito de um serviço de proteção social básica no domicílio, que já era um serviço tipificado, mas antes só para PCDP e idoso, e agora tem todo o movimento de incluir as gestantes e as crianças na primeira infância, as famílias com gestantes e crianças na primeira infância, também como um público prioritário desse serviço, né? Então, um dos grandes pilares desse processo de reordenamento, a gente faz reunião com os parceiros, com os especialistas a cada 15 dias, uma semana, a gente discute o aprimoramento metodológico. Hoje a gente utiliza uma metodologia que é o CDC, mas a gente entende que muitas vezes, por exemplo, para grupos coletivos, né, população ribeirinha, ciganos, indígenas, o CDC tem uma certa dificuldade de aplicação, já que ele é muito individualizado. Então, a gente está trabalhando também num aprimoramento metodológico e também numa maior integração do serviço junto à saúde, via um protocolo SUS-SUAS, em que a gente vai buscar fazer um fluxo operacional, um protocolo conjunto entre o SUS e o SUAS, de forma que a gente possa atender melhor essa criança que é acompanhada pelo Criança Feliz e que muitas vezes a saúde nem sabe que ela está sendo acompanhada. Então, o que a gente pode fazer de maior integração entre essas duas áreas, SUS e SUAS, a essa criança acompanhada, para que o SUS saiba do acompanhamento, da evolução dessa criança, o que o visitador entende do acompanhamento dessa criança, de forma que o território fique mais seguro. Como agir em situações específicas, por exemplo, em relação a uma criança que possa ter algum atraso no marco do desenvolvimento, que o visitador perceba, como que a saúde deve integrar. A integração sempre foi um ponto que a gente aponta como melhorias, que necessitava de melhorias dentro da execução do programa. Então, esse reordenamento também visa trazer uma maior integração das outras áreas,
com suas no Criança Feliz. Então, vou ser breve, eu acho que a gente pode depois trabalhar um pouco o encontro para falar disso, mas é um reordenamento, ele está acontecendo. Enquanto isso, o programa continua em execução normalmente, gente, pela portaria 664, pelas regras vigentes, ele continua sendo executado, o programa não acabou, o programa continua sendo executado no território, mas agora com esse processo de aprimoramento e de maior integração das visitas domiciliares no âmbito da assistência social. Tá ótimo, Fernanda, obrigada. Eu acho que Marlon também está colocando algumas observações aqui de contato, né, no chat, que surgiu essa dúvida aqui. E aí eu deixo aberto aqui para novas dúvidas, se vocês quiserem perguntar, algumas inquietações, troca de experiências aqui, fiquem à vontade, por favor, deixar mais uns minutinhos. E também, Fernanda, Marlon, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa que surgiu aí de lembranças, né, ao longo dessa troca, por favor, fiquem à vontade. A gente está chegando já no nosso teto e ainda está chegando o pessoal aqui. Então, a gente teve hoje mais de 200 participantes e realmente é um número muito expressivo. E aqui aí depois, Camila, se você puder compartilhar o link, porque sempre nos grupos eles pedem, e aí a gente pode compartilhar também para quem não viu e quiser ver depois. Tá ótimo. Eu vou colocar mais uma vez aqui no chat o link do nosso WhatsApp, né? Que daí eu vou colocar essas informações e as apresentações também. O pessoal pediu QR Code, mas aqui também, o Marlon já colocou no chat. Bom, a Luciana Lisboa levantou aqui a mão, então pode falar, Luciana. Olá, boa tarde. Primeiro, dizer que é um prazer estar participando, adorei aí as contribuições, tanto de Marlon como de Fernanda. Marlon, é um prazer rever o meu contemporâneo aqui, meu conterrâneo também. Enfim, na verdade, eu gostaria só de fazer uma pergunta. Se dentro do reordenamento, eu sou aqui uma das multiplicadoras do programa aqui no estado de Pernambuco, né? E, na verdade, a dúvida é em relação ao serviço a gente aqui já compreende que o programa está migrando para esse serviço, ok, está no meio desse processo, né? Mas em relação ao que ele tem de comum com o serviço de convivência, que é executado pelos municípios para o público de 0 a 6 anos. Né? Porque se a gente não ficar muito atento à execução, eu sei que é muito diferente que nós do programa fazemos para o que o serviço de convivência faz, mas em certa medida isso pode de certa forma se sobrepor em algumas ações, se ela não for bem planejada, se ela não tiver um objetivo muito específico, né, para o nosso público. E se vocês estão pensando sobre isso em relação ao programa, ao reordenamento e também o serviço de convivência para 0 a 6. Luciana, super interessante sua pergunta, faz todo sentido sim. Essa integração da visita domiciliar com o serviço de convivência, ela está sendo pensada no âmbito do reordenamento, a equipe do serviço de convivência também participa das discussões. Então, na verdade, o que a gente está estudando é que o público que vá receber a visitação domiciliar por meio do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio seja um público específico que realmente precise daquela visita domiciliar, que não tem uma maior dificuldade de se deslocar, ou mães com recém-nascidos, gestantes, que tenham alguma especificidade, que mereçam não, mas que tenham que receber um serviço, né, mais específico no domicílio. E essa integração das visitas domiciliares com o serviço de convivência, de forma que o serviço de convivência também ele atue como quem sabe, uma complementação, depois que essa criança termine, né, a faixa etária do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio, ela possa ser
integrada ao serviço de convivência para continuar, né, o acompanhamento e as atividades voltadas para a primeira infância. Então, super interessante sua pergunta, posso dizer que sim, a gente está atento a isso, e a ideia é que os públicos sejam realmente específicos para que não tenha sobreposição de públicos, crianças recebendo visita domiciliar e serviço de convivência. Né? Então, a gente está realmente trabalhando isso, mas agradeço a sua contribuição, já vou colocar aqui também nos nossos estudos do reordenamento. A grosso modo, deixa eu ver só se eu compreendi. Talvez funcione como na época, os mais antigos do SUAS talvez lembrem do PET e dos egressos do PET. Vai ser mais ou menos nessa lógica, né? Em dado momento ele está no Criança Feliz, e porque precisa dessa especificidade do domicílio, então não precisando mais dessa especificidade do domicílio, ele migraria, entre aspas, isso aqui é muito grosso modo, para o serviço de convivência de 0 a 6, é isso? Isso tudo ainda está sendo debatido, não tem nenhuma decisão, mas a ideia é que sim, por exemplo, mães com criança recém-nascido, né, às vezes 1, 2 meses, que recebe a visita domiciliar em casa, seria muito melhor para ela receber a visita em casa. Ela tem uma dificuldade de se deslocar, às vezes, com esse recém-nascido para um serviço de convivência, e fortalecimento de vínculos, e ela necessitaria de uma atenção mais específica sobre a amamentação, sobre a questão do vínculo, do fortalecimento de vínculo, do olho a olho com esse bebê. Então, tem todas essas questões que a gente está avaliando o que seria o Departamento de Pediatria da USP, as fundações, tem muitos especialistas voltados na primeira infância atuando um pouco nesse estudo de o que seria. Ainda não tem definido qual faixa etária que vai ser em cada um. O que eu posso trazer é que a resolução da CIT, que aprovou o reordenamento, ela já traz algumas diretrizes. É interessante que todo mundo saiba, se eu não me engano, é a resolução 117, depois eu vou colocar aqui no chat certinho, é isso, né? Vocês já sabem, a maioria aqui, eles já vão me corrigindo, Camila, porque todo mundo é super antenado. Então, ali já traz as diretrizes e até um público específico que teria que ter no serviço de proteção social básica no domicílio. Então, a gente está trabalhando nessa linha, mas o reordenamento ainda está acontecendo, só vai finalizar quando todas as linhas dos grupos de trabalho finalizarem, mas a ideia é essa mesmo, tá bom? E sem contar que a gente ainda nós temos o caderno de atendimento a crianças de 0 a 6 no serviço de convivência, que está acontecendo normalmente em tese, né? Ainda está acontecendo, enquanto não sai o reordenamento do serviço do primeira infância nos SUAS. Joia, Fernanda Malon, surgiu uma nova dúvida aqui também, com o Luiz Carlos Figueiredo no chat. Ele fala, aqui no Pará, municípios usam a lancha de assistência social para realizar atendimento às famílias nas áreas ribeirinhas. Com a estiagem, a lancha fica inviável o uso da lancha. Nesse momento, é possível usar recursos do Procad SUAS para o aluguel de outros modais fluviais para o acesso às famílias e serviços de convivência? Vocês saberiam informar, Fernanda, Malon? Nesse caso, eu acho que vale uma consulta ao Fundo Nacional, ao pessoal do Fundo, e também da própria Sagicab, que é uma das secretarias que estão mais diretamente vinculadas ao Procad SUAS, para não passar uma informação e depois não seja 100% correta. Eu acho mais viável fazer esse diálogo com o pessoal do Fundo Nacional. Eu estou também encaminhando essa questão aqui para a nossa coordenação, e aí eu acho que é uma questão que pode ser retomada no próprio grupo, né, de WhatsApp. Eu acho que a gente pode responder por lá também, para dar essa informação mais precisa ao Luiz Carlos. E aqui também o Diogo perguntou, tirem uma dúvida, se for possível, por favor. Ano que vem, na maioria das creches e escolas, será integral. Como ficarão as visitas a essas crianças que estiverem na creche? Obrigada, Diogo.
Diogo, na realidade, assim, a maioria das crianças que estão no programa, elas estão de 0 a 3, né? A maioria dos municípios acompanham mais as crianças de 0 a 3 anos. E a creche, quando está 100% de atendimento, os visitadores tentam encaixar alguns horários. Quando não for possível, a gente entende que essa criança na creche ela já está seguindo um pouco o desenvolvimento infantil via a Secretaria de Educação, o Ministério da Educação, preconizado pela Secretaria de Educação do município também. Então, o ideal é que, se o visitador entender que, mesmo na creche, essa criança ainda necessita receber esse processo da visita domiciliar por meio do CDC, ele deve tentar ali encaixar algum horário. Mas a gente também entende que a criança na creche ela já vai receber todos os estímulos ali que vão influenciar um desenvolvimento pleno e integral dessa criança. E com relação ao serviço, nós temos não só com o público que está em idade de creche, mas também com o público de crianças fora da primeira infância e de adolescentes, também com relação à escola integral. Nós estamos fazendo um diálogo com o MEC, estamos começando um diálogo com o MEC sobre como fica essa situação da carga horária, mas a gente entende que, nesse momento, ainda não há um impedimento para atendimento no serviço de convivência, porque a escola integral ainda não foi universalizada a 100%, é uma das metas do Plano Nacional de Educação, mas ainda o ano que vem não será 100%, mas o município pode estar dialogando entre a política de assistência e a política de educação como fazer esse processo, porque o município tem liberdade para fazer esse diálogo, bem como repensar e redimensionar o público do próprio serviço de convivência. O áudio. Obrigada. Tem uma outra pergunta também aqui, eu acho que, Fernanda, você... Calma que não está baixando aqui. Só um pouquinho. A Edelaine perguntou, gostaria de saber sobre o recurso do PCF. O recurso, ele sofreu um bloqueio, né? Ele está com parte do recurso bloqueado, mas os gestores, a direção e até o ministro já está muito envolvido para resolver essa situação. Se eu não me engano, já foi informado no grupo que vai ter uma reunião na sexta-feira, amanhã já, em que vai ter uma diretriz sobre esse desbloqueio do recurso, e a gente espera resolver a situação o mais breve possível. A gente conseguiu resolver um atraso que estava lá atrás, e a gente conseguiu desbloquear e realizar o depósito, mas ainda tem uma parcela, se eu não me engano, é de junho ou julho, que ainda está em atraso, mas a nossa expectativa é que resolva o mais rápido possível com essas reuniões das gestões que vão acontecer aí até o final dessa semana. Tá, joia. Obrigada, Fernanda. Agora tem mais duas dúvidas. A gente já vamos fechando assim para as dúvidas finais, né? Que já estamos chegando no nosso teto, mas eu acho que essas daqui a gente contempla. A Erinângela está perguntando, está com uma dúvida sobre como proceder com o serviço de convivência com uma criança TEA que precisa ser trabalhado vínculo, porém, devido ao transtorno, não consegue frequentar o CRAS. É possível fazer o fortalecimento na residência? Nós estamos recebendo muita demanda sobre crianças com TEA e as formas de atendimento. É um tema delicado que nós precisamos ainda dialogar bastante sobre isso, para que a gente não possa pensar de uma forma que não vá atender a contento, mas o serviço, o papel do serviço ele é criar vínculos e fortalecer esses vínculos. Se a priori o caminho para fortalecer o vínculo e fazer com que essa criança participe dos coletivos, seja iniciando uma atividade individual, para criando vínculo com um educador orientador, possa fazer com que depois ela vá para o espaço, é fundamental. São as estratégias que o território vai estar utilizando para fazer com que aconteça essa participação, mas vai ter que estar vinculado a um coletivo, não vai conseguir fazer uma atividade pontual para toda a vida com aquela criança ou adolescente,
nesse sentido. Você vai ter que estar fazendo meios para que a criança ela consiga participar do coletivo, mesmo que inicialmente ela tenha que fazer um atendimento sozinhos. Mas é um tema que tem chegado muito para a gente nesses 5 apoios técnicos que nós fizemos com os estados por região, né? Todos os estados do país por região. Foi muito importante a gente dialogar sobre isso e essa chegou e nós estamos fazendo. Obrigada, Marlon. Aí tem um depoimento também da Raila Araújo, falando na Paraíba, né, sobre alguns desafios relacionados a comunidades que estão mais distantes para a realização do serviço de convivência, né? E aí famílias que têm dificuldade de ir até a cidade para realizar compra, fazer as suas necessidades de médico, pagamentos, as dificuldades, às vezes, no próprio transporte, com mototáxi, e aí, às vezes, são mais crianças do que comportaria o transporte. Então, ela está colocando essa questão da zona rural, dos municípios mais distantes e a necessidade de tudo ser pensado com cautela e empatia para não ser injusto com as pessoas que estão mais distantes, né? E não tem essa condição financeira favorável para acessar. A Edelaine também está perguntando se o CISC de Sergipe está normalizado. Então, eu acho que são essas as questões finais. Se tiver mais alguma dúvida, acho que a gente está aberto aqui no fim. E se vocês quiserem, Fernanda e Marlon, fazer as considerações finais de vocês também baseadas nessas últimas intervenções, acho que a gente pode ir concluindo. Com relação ao CISC de Sergipe, Amada, eu não decorei todos os estados, não vou mentir, eu vou dizer o seu número, mas você pode entrar em contato com a nossa coordenação, que a gente orienta, repassa como está a situação do CISC de Sergipe. A gente já passou para os estados, né, algumas demandas sobre o CISC. O estado tem um perfil no SAA que pode acessar o CISC e fazer essa avaliação, inclusive município por município, e saber os percentuais de como está sendo feito. E com relação à zona rural, do que a colega fala, eu entendo muito isso. Eu fui do município em que a zona rural também tem a distância, né? E é muito difícil você fazer. Por isso que nós pensamos muitas vezes em descentralizar os serviços no território. Então, você pensar como fazer esse serviço na própria zona rural. Porque ao invés de trazer o usuário para o território, para o centro da cidade, você leva o serviço você leva o servidor mais o serviço para o território. E aí você vai observar isso diretamente nas especificidades do território. Eu quero agradecer a todo mundo, né, pela participação, a oportunidade de estar aqui com vocês. Carol, que é nossa colega aqui de trabalho, aqui da coordenação, ela também está aqui, quando ela levantou a mão, e eu acredito que ela quer complementar alguma coisa do que eu falei rapidinho, Camila. Queria abrir para a Carol, para aquela... É Carol, né? Carol. Fique à vontade, claro. Nossa, para também fazer essa complementação. Carol? Eu acho que você confundiu. Eu sou outra Carol. Daqui no município de Pimenta Bueno, Rondônia. Desculpa. Pensei que era a Carol da Gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Assim, desculpa, não ficou claro para mim a questão do serviço de convivência domiciliar. Você poderia explicar novamente? Porque, assim, a gente procura materiais relacionados a esse tema e não encontra, né? Sobre o serviço de convivência domiciliar. O serviço de convivência ele não é domiciliar. Nós temos um serviço específico de proteção social básica tipificado no domicílio. Esse serviço é tipificado. O que é que eu trago a partir do que a colega apresentou? Eu tenho um usuário que ele precisa do serviço e eu preciso usar estratégias para que ele vá ao serviço, para o coletivo. O que é que eu posso utilizar como estratégia? Eu posso começar fazendo um diálogo inicial, uma forma de fortalecer vínculos, criando vínculos
com esse usuário, para que ele sinta confiança e vá participar do serviço nos coletivos. Eu não posso fazer um serviço no domicílio como serviço de convivência. O serviço de convivência, ele é coletivo. Ele parte da premissa da coletividade, que é para fortalecer vínculos familiares e comunitários. Você não tem um serviço de convivência que seja no domicílio, para uma pessoa só. Ok? Entendido, muito obrigada. As estratégias que você vai utilizando. Eu queria falar um pouquinho que super interessante essa observação que a Raila trouxe, né? Que não é só a faixa etária, a questão do serviço no domicílio, né, Raila? Tem também a questão da distância entre as famílias, alguns grupos específicos estão numa zona rural que é difícil de locomoção, isso tudo a gente está levando em conta. Mães com crianças no BPC também, que o BPC hoje é um público específico do Criança Feliz, vai continuar sendo, porque teria uma maior dificuldade para a mãe se deslocar com essa criança do BPC, crianças com deficiências, para os serviços de convivência no CRAS. Então, isso tudo a gente está avaliando, realmente super interessante essa sua observação em relação às famílias que estão mais distantes, em localização mais distante. Eu queria também me colocar aqui à disposição, Camila, mais uma vez agradecer, esse espaço de diálogo é muito importante, a gente tem sempre o maior prazer de atender os convites de vocês para poder estar debatendo com a equipe, ouvindo dúvidas. A coordenação ela faz algumas reuniões também com as coordenações estaduais. As coordenações estaduais elas sempre também são pontos de apoio para a equipe no município. Então, sempre se colocar à disposição. Esse e-mail que eu coloquei no final da minha apresentação, vou compartilhar com vocês a apresentação também, ela pode receber dúvidas, demandas, aqui a gente faz encaminhamento. E, mais uma vez, parabenizar a equipe do Criança Feliz no Território, que é firme e forte, enfrentando chuva, tempestade, estiagem, sol, calor, para realizar essas visitas, né? E a gente sabe que o programa tem força, tem sustentabilidade, é reconhecido pelas famílias, isso faz com que a gente tenha mais vontade de aprimorar ele a todo momento, Camila. Então, agradecer a todo mundo e colocar mais uma vez a equipe da CGTPB à disposição. Muito obrigada, Fernanda. Ó, só uma pergunta, uma resposta aqui residual também, que o Luiz Carlos tinha falado da questão, né, das lanchas e a dificuldade agora de acesso com a seca. Tem também a possibilidade do PVAC, que é o piso variável de alta complexidade, e aí a nossa especialista na coordenação, que é a Vera Lúcia Campelo, passou essa informação que se o município tiver a decretação da situação de emergência estabelecida, né, ele pode usar a saldo do PVAC para atender as famílias afetadas nessas circunstâncias, né, a menos que ele já não, que o município não esteja recebendo recurso federal para o serviço de convivência. Então, essa é uma possibilidade que vocês podem aventar aí, de repente consultar para ver se é possível acessar esse recurso. Fernanda, muito obrigada. E aí deixo agora a palavra com o Marlon, e o espaço aqui está sempre aberto também para receber vocês. E a gente, só passando para agradecer em nome da nossa coordenação, estamos sempre à disposição para dialogar com os municípios, com os estados, porque é quem de fato faz a política acontecer no território, e nós precisamos garantir que esse diálogo seja um caminho contínuo para que a proteção social chegue na vida das pessoas. Então, qualquer coisa, nós estamos à disposição, seguindo sempre em frente. Podemos até cair, mas se cairmos é porque estamos caminhando, e caminhando sempre em busca de uma sociedade ideal, melhor, mais justa e igualitária. Obrigado, a oportunidade de estar com vocês, e qualquer coisa já está à disposição. Muito obrigada, gente. Obrigada pela disposição de Fernanda, Marlon, de todo mundo. As 210 pessoas que foi nosso quórum chegou aqui até o máximo aqui, muito, muito expressiva, que mostra a importância do diálogo. Lembramos para vocês também que essa live de hoje, que é a 12ª de uma série, está disponível no YouTube da SNS, né, no canal específico, e aí vocês podem ter acesso também aos apoios técnicos pregressos. Semana que vem a gente está aqui nesse espaço de novo e logo a gente divulga nos grupos também qual vai ser o tema, quem vão ser nossos convidados também e o link para vocês estarem presentes. Muito obrigada, uma ótima tarde, um bom fim de semana, né? Ainda tem sexta na frente aqui, mas a gente já está no
para o fim, para descansar, que todo mundo possa descansar esse fim de semana. Um beijo para vocês e até a próxima.